Senhor presidente, senhores e senhoras deputados e deputadas. Senhor presidente, queria vir ao plenário hoje, mas lendo um pouco dos jornais de hoje, a gente vê no editorial do jornal Estado de Minas, o título é Fazer Graça com Chapéu Alheio. E o comentário aqui fala exatamente da situação em que os municípios estão passando hoje, né, com a diminuição da arrecadação, a dificuldade de fechar as contas. Nós estamos tendo a oportunidade, logo em seguida às eleições municipais, de ver os prefeitos que têm seu sucessor ganhar a eleição, aqueles que perderam, dependendo da situação, tentando fechar as contas dos municípios, e esse problema com relação, nesse questionamento, a política econômica do governo federal ao oferecer, ao criar política de incentivo fiscal, reduzindo o IPI para alguns setores da economia, como a linha branca, como a linha de automóveis, faz com que, consequentemente, caia a arrecadação dos municípios, porque o IPI é base de cálculo para o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, que compõe, na grande maioria dos municípios mineiros, a base fundamental da sua arrecadação e, consequentemente, para os seus investimentos, para os seus pagamentos. Com isso, o comentário que a gente vê nessa matéria é exatamente nesse sentido, de que os prefeitos estão de pires nas mãos e que estão lá, o governo federal, fazendo graça com chapéu alheio. E a gente viu essa casa também, na semana passada, fazendo um importante encontro aqui, essa casa cheia, com prefeitos eleitos nesse último pleito, e nesta mesa a gente viu muitos questionamentos com relação à política econômica do governo, que precisava ter uma atenção especial. Eu me lembro do que o governo do ex-presidente Lula, adotando essa política, adotou também uma proposta de uma recomposição, e eu acredito sim que o governo federal avaliará ainda alguma proposta que possa contribuir mais com os nossos prefeitos, com os municípios de todo o Brasil. No entanto, nós percebemos que essa crítica, quando ela parte de Minas Gerais, ela é questionada. Porque fazer graça com chapéu alheio, eu não tenho dúvida que é o que o governo do Estado está fazendo. Nós passamos essa manhã discutindo aqui mais um empréstimo bilionário do governo do Estado onde ele propõe, então, fazer investimento com esses recursos. Foram só na manhã de hoje mais 2 empréstimos. Minas Gerais, então, vive de empréstimo hoje para fazer os investimentos. E fazer graça com chapéu alheio, nesse sentido, não se deve olhar apenas para o governo federal. Porque o empréstimo aqui aprovado hoje tem carência e começará a ser pago só no outro governo, que a gente nem sabe quem será o próximo governador de Minas Gerais. Então, esta sim é uma política de fazer graça com chapéu alheio. De um governo que, ao longo dos últimos 8 anos, criou uma imagem no Estado de Minas Gerais e no Brasil de que o seu choque de gestão, a sua política econômica, a estrutura montada do governo do Estado era de exemplo para todo o país. E o que nós estamos vendo hoje é um Estado endividado, um Estado quebrado e que, infelizmente, vem perdendo, na essência, aquilo que muitos acreditavam que era possível a partir da gestão do nosso governador Antônio Anastasia, com mais competência, com mais rigor, com criatividade, e eu acho que Minas Gerais, ao longo dos últimos anos, vem perdendo, porque infelizmente o governador Anastasia está de mãos atadas, porque tem que garantir uma política que ao longo dos últimos anos foi maquiada, foi construída para fazer a imagem do atual senador Aécio Neves, e ele nesse sentido procura, dentro das suas possibilidades, esconder o real estado do nosso estado de Minas Gerais. E o que nós estamos vendo aqui são ações constantes de políticas econômicas do governo que não condiz a um planejamento que não condiz com aquilo que o governo discursa,
de gestão, de planejamento. Só hoje, na Comissão de Fiscalização Financeira, da qual eu faço parte como membro da nossa bancada do Partido dos Trabalhadores, foi-se discutido 15 projetos, 15 mensagens do governador propondo isenção, propondo um regime especial de tributação do ICMS para vários setores da economia do nosso Estado. E na oportunidade, entendendo que o Estado de Minas Gerais precisa sim, diante da guerra fiscal que nós temos no país, criar condições de competitividade para as nossas empresas, para as nossas indústrias, para os nossos setores da economia. Precisa sim discutir uma política de incentivo e de apoio a esses setores. Vem apresentar essa casa 15 projetos nas mensais hoje aprovados na Comissão de Fiscalização Financeira, propondo isenção ou diminuição de imposto do ICMS para esses setores, sem apresentar os dados e as justificativas que nos dê condições de estudar, de aprofundar e de propor melhorias. Lembrando também que assim como o IPI via o governo federal é base de cálculo para arrecadação e distribuição do SPM, o ICMS também é uma base fundamental e importante de arrecadação do Estado e dos nossos municípios. Haja visto que 25% da arrecadação do ICMS são destinados e são repassados a cada um dos nossos municípios. Ou seja, mais uma vez, o questionamento que se faz ao governo federal, se assim é para ser feito, ele se aplica perfeitamente ao nosso Estado de Minas Gerais. Porque está sim fazendo graça com o chapéu alheio. Porque propõe-se a redução do ICMS e vai sim cair a nossa arrecadação no Estado, que consequentemente será perdas na arrecadação dos nossos municípios. Então o que os nossos municípios estão passando hoje reflete-se sim a parte da ação da política do governo federal, mas muito a ver também com as ações da política econômica que se toma e é adotada hoje pelo governo do Estado. Nós ainda discutimos o grande problema que nós temos nos setores fundamentais da política do nosso Estado, que é a educação e a saúde, onde a gente vê o Tribunal de Contas que há anos vem cobrando que Minas Gerais não cumpre o mínimo constitucional de 25% da educação e de 12% da saúde. Esse mesmo Tribunal de Contas, quando aponta essas irregularidades, vem apontando nos últimos anos que o governo do Estado tem que aprimorar e tem que apresentar de forma mais clara o impacto financeiro dessas políticas econômicas de incentivo fiscal que ele vem fazendo e que Minas Gerais não tem clareza do que isso acontece. O fato é que esta casa cada vez mais pede a condição do controle, da fiscalização, do acompanhamento, porque não há da parte do governo a transparência e a clareza possível de fazer com que nós aqui, não só no sentido de fiscalizar, mas também no sentido de contribuir para que as ações aqui apontadas possam ter mais coerência, possam ser mais claras e nesse caso específico, e possamos, nesse caso, ter clareza de quais serão as empresas beneficiadas. Porque o que fica para nós é que o governo escolhe, dentro de algumas indicações, dentro de algumas relações diretas, aquelas empresas que ele quer beneficiar. Aquelas que ele quer, por interesse particular, beneficiar nessas isenções. Ou seja, nós não temos um planejamento claro, uma política econômica clara do que de fato o governo quer chegar. Mas nós vemos sim nessa casa a falta de interesse de se aprofundar, a falta de motivação e de articulação, mesmo na base do governo, de ser mais clara e transparente para que a nossa ação política não seja só no posicionamento contrário de oposição, mas seja no sentido de construir um governo cada vez mais forte, cada vez mais organizado e planejado para essas políticas econômicas. Então, o que me incomoda, presidente, é ver que essa casa fica nessa disputa política, querendo dizer que o problema que existe aqui em Minas Gerais é parte ou é todo ele contabilizado nas costas do governo federal. Mas é sim de um governo do Estado que não é claro, de um governo do Estado que não cumpre com o seu compromisso,
de um governo do Estado que não cumpre com aquilo que está na Constituição, com um governo do Estado que não cumpre com o que é mais importante na democracia, a transparência e o processo de debate democrático, que esta casa tem o dever de chamar para si esse debate. Por isso, na Comissão de Fiscalização Financeira, em nome da nossa bancada, manifestei contrário não ao mérito dos projetos, que eu acho que é importante, é muito importante, para encerrar, senhor presidente, que o Estado de Minas Gerais tenha uma proposta clara de política econômica para que nós possamos fazer um enfrentamento a essa política, a essa guerra fiscal. Mas como isso infelizmente não aconteceu, o nosso posicionamento foi contrário, porque é o nosso dever aqui nessa casa cobrar a transparência, cobrar que as informações sejam claras, e aí sim, possamos sim cobrar dos outros governos ações mais claras e transparentes. Mas que esse exemplo seja dado a partir desta casa, sobretudo pelo governo do Estado, que ignora esse processo e cada vez mais atropela esse processo, votando aqui mais projetos e projetos, sobretudo de empréstimos ou de incentivos fiscais, sem quaisquer informações que nos dê sustentações e base para aprová-las e justificar isso à nossa sociedade mineira. Mais uma vez, senhor presidente, fica o nosso registro da lamentação de, infelizmente, a gente não tem em Minas Gerais a clareza possível de discutir para que rumos teremos, para que rumo Minas Gerais vai tomar nesse governo que a cada vez mais endivida o nosso Estado e deixa cada vez mais o nosso povo à mercê de um rumo que ninguém sabe para onde vai.